Oi, a censura está começando agora. Hoje vamos falar de um tema delicado, a morte, mas que faz parte do ciclo da vida. Um momento de dor e de saudade, mas que pode trazer reflexão e aprendizado. Segundo o cardiologista Neif Mussi, em 30 anos de carreira, ele atendeu muitos pacientes terminais ou que tiveram morte temporária e foram ressuscitados. Inspirado nesses casos, o Dr. Neif escreveu um livro de crônicas, Casco Vazio de Ser Humano. São textos que revelam o olhar da medicina sobre o mistério da morte. O jornalista Ricardo Gonzalez escreveu um livro tocante falando da dor de perder um filho, o filho Rafael, de 21 anos, vítima de um câncer linfático. Um caminho diário e constante para lidar de alguma forma com a separação. No livro Nem a Morte Nos Separa, Ricardo compartilha sua história, desde a descoberta do câncer até o tratamento do filho. A dor da perda e a saudade ensinam a valorizar cada momento da vida. Então a gente pensou em fazer um programa que também tivesse outras maneiras da gente se sentir vivo, não só a saudade. Estar vivo também é viajar. Então viajar é o quê? Conhecer novos ares, novos lugares. O pesquisador Rafael Fonseca trabalha com duas paixões, a música e as viagens. O Rafael organiza roteiros de turismo que tem como atração locais e países ligados à história da música. Ele vai falar como são esses destinos, como é essa forma de turismo. No livro Uma Viagem e um Bloco de Notas, a Tatiana Padel-Rian conta a experiência dela viajando pelo caminho de Santiago de Compostela. Ela passou 2 meses de experiências e aventuras. E a forma de registrar esses momentos não podia ser mais prática. A Tatiana tomou notas, gravou depoimento, fez foto da viagem, tudo usando o celular. E está aqui hoje para contar a história dela e mostrar o livro. Wanda Sá adora viajar, por isso que a gente achou que esses temas tinham a ver com ela. E ela dá uma aula de bossa nova no DVD Wanda Sá ao vivo, que foi gravado no Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico, no Rio. E tem no repertório canções desde os primórdios do estilo bossa nova, quando ainda nem era bossa nova. E a Wanda também reinventa os clássicos criados por Tom e Vinícius, Nilton Mendonça, Billy Blanco, Carlos Lira, enfim, Wanda Sá. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. Eu vou começar falando com o Dr. Ney Naif, Ney Mussi, sobre as viagens musicais. Ney Naif faz mapas. Neif Mussi. São histórias do que o senhor viveu no cotidiano, é isso? Que você viveu no cotidiano? Do consultório? Não, de consultório não. Eu sou médico, faço medicina intensiva, cardiointensiva, sou geriatra, sou cardiologista. Então eu estou bem próximo da morte, convivo com isso diuturnamente, até por atender pessoas muito velhas, muito centenárias, muitos pacientes em condições de extrema gravidade. E eu escrevi esse livro relatando esses momentos, exatamente os momentos de onde ocorreram as mortes, o que ocorre nessas fases, como as pessoas se comportam. E não quis, ao mesmo tempo, trazer à tona esse assunto, que é um assunto universal, porém extremamente amedrontador, e que a nossa sociedade contemporânea tende a esconder, tende a negar, e muitas vezes até a banalizar. Um assunto não é glorificar, nem assim dignificar, dizer que a morte faz parte do cotidiano de todo profissional de saúde e também faz parte de todas as pessoas. As pessoas se preparam para a vida, mas não se preparam para a morte. E aí o assunto todo isso é trazer à tona o assunto, conversar, expor, discutir. E o que você percebeu nesse encontro com essas pessoas, nessas tantas perdas que você assistiu? Tem alguma coisa em comum, quer dizer, além da tristeza, claro, da tristeza imediata e da saudade que vai ficar, com certeza, mas o que tem em comum nisso? São momentos diferentes. O momento, por exemplo, da unidade cardiointensiva, onde a gente encontra uma pessoa gravemente doente. Nestes momentos, o paciente precisa, na maior parte das vezes, da presença do profissional junto dele. A maior parte dos pacientes, eles não têm, a gente sente, eles não têm o medo, efetivamente, de morrer. Uma boa parte deles tem a dificuldade de ficar sozinho.
Então eles pedem, ansiam que a gente esteja junto com eles, por exemplo, segurando na sua mão, neste momento de atenção. Uma boa parte desses pacientes da unidade cardiointensiva, surpreendentemente, a morte é com uma certa tranquilidade, sem grandes sofrimentos. Por outro lado, sendo geriatra, a gente pega uma outra situação, um paciente idoso, velho, onde a família tem a missão de cuidar deste velho, e o idoso, ao contrário das pessoas mais jovens, ele sente que a morte se aproxima. Ele quer conversar sobre ela, e ele quer aprender a se preparar para ela. Ele conversa com o médico. O médico é um confessor, e ele participa, ele interage, e ele conversa sobre isso com a pessoa, muitas vezes em particular. Muitos idosos gostam de conversar comigo em separado sobre o assunto. Por outro lado, nós temos ainda... contar um segredo, assim, que não pode levar? Exatamente. Muitas vezes também, não só um segredo também. Por exemplo, tem várias dessas crônicas, ela relata exatamente neste momento. Em uma paciente, por exemplo, que está relatada em uma dessas crônicas, ela pede que eu me aproxime dela para que ela conte segredos de última hora e que morrerão com o médico. O médico, neste momento, é um confessor. Com ela e com o médico. Com ela e com o médico. É um assunto bilateral e muitas vezes pede-se até que o próprio familiar saia do quarto. Neste momento, os filhos, tinham 2 filhos nessa situação, esses 2 filhos saíram do quarto e a dona Glória chama-me, pede que eu me aproxime dela e sussurra muitas coisas comigo, fala comigo, coisas finais, indizíveis, não relatáveis, não serão relatados, porque morrerão com o médico é efetivamente um confessor daquela pessoa. E surpreendentemente, logo a seguir, esta pessoa sente-se com grande tranquilidade e progressivamente o coração dela vai bradicardizando, a frequência cardíaca vai baixando e ela, lenta e progressivamente, evolui para os seus dias finais, para a sua extinção individual. De repente deve dar um certo alívio, né? Tirar Sim. um peso, assim, um segredo, um negócio estranhíssimo que você não podia contar para ninguém, né? Exatamente. Aliviada. E nós médicos também, é o nosso papel. O papel do médico, ele não é uma luta contra a morte. A morte faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Eu faço uma metáfora indicando que a morte seria a irmã gêmea da vida. No momento que nós nascemos, 2 irmãs gêmeas, a morte e a vida, nascem junto conosco. A morte despede-se da vida da sua irmã e corre à frente, nos trilhos da própria vida. E nos espera lá, bem longe ou bem perto, e fica nos esperando lá. Enquanto isso, a vida vai no seu trilho, se aproximando progressivamente da sua irmã gêmea, até que, lá na frente, elas se encontram. E aí a nossa extinção individual está feita. É o nosso momento de partir. Adoraria que isso fosse um boato. O senhor lidando com... Adoraria. O senhor lidando com tantas mortes assim, com essa proximidade, né? Mas com gente que não é da sua intimidade, o que mudou na relação com a morte das suas pessoas queridas, enfim, próximas? É uma pergunta muito boa, porque até que, enquanto eu estava escrevendo esse livro, ocorreu a morte da minha mãe. E as 2 últimas crônicas são crônicas, portanto, fatos reais, romanceados, naturalmente, há um certo romance nas crônicas. Ela aproxima-se um pouco de conto, mas o tema central é verdadeiro. E aí eu conto exatamente o momento da morte da minha mãe, em 2 crônicas. Uma no avião, quando eu estava indo, no momento prévio dela, da morte, e depois no momento dela mesmo, no momento da sua partida. Nós entendemos que, da forma como nós tratamos o nosso paciente, um médico, como eu costumo dizer,
Há médicos que nasceram médicos, outros se formaram médicos. Existe um médico que já nasceu, é um médico com o dom ali. Eu acho que o médico ele deve se comportar com o seu familiar como ele se comporta com o outro paciente. Até porque ele deve encarar cada paciente como se fosse uma pessoa querida dele, como se fosse um familiar próximo. Ah, mas como é diferente, né? Mesmo que teoricamente isso seja desejável, é evidente que é diferente você perder a mãe do seu amigo e a sua mãe. É provável, é difícil mesmo. A morte, morrer não é fácil, né? Morrer não é fácil, para as pessoas todas não é fácil. Abandonar um corpo em que se viveu a vida inteira, não é? Que se viveu 21 anos, como foi o Rafael, ou como se viveu 78 anos, como foi a minha mãe, que morreu relativamente jovem, ou como uma paciente minha em Botafogo, que ainda está viva com 106 anos, abandonar este corpo não quero, não. É difícil. É o que eu chamo de casco vazio de ser humano. É o nome do livro. Essa pessoa de 106 está lúcida? Lúcida, orientada e ainda toca pandeiro. Talvez seja por isso que ela foi o pandeiro. Foi o pandeiro. Nas visitas domiciliares, essa paciente, nas visitas domiciliares com ela, ela toca sempre o pandeiro para mim. A pessoa que não vai mais ao meu consultório, até porque não tem condições de ir. E essa paciente é uma paciente maravilhosa, e de tempos em tempos eu vou à casa dela para fazer as consultas domiciliares. E lá está esperando o meu pandeiro. E também, alguns momentos, a sós comigo. O que ela faz confidências? Confidências. Segredinho. Doutor, eu tenho uma curiosidade, aí menos na questão da geriatria, mas no seu trabalho nas emergências. Que eu tenho uma certa admiração pela capacidade que os médicos, em sua maioria, têm de lidar com pessoas que chegam ali com crianças, com jovens, e aí você não pode se deixar envolver com aquilo, porque senão você enlouquece. Eu, se fosse médico, no primeiro plantão de emergência que eu desse, eu desistiria, porque a primeira criança que morresse na minha mão, eu desistiria da profissão. Como é essa preparação para vocês se distanciarem a ponto de serem eficientes no trabalho? Há necessidade de atores para cada assunto, não é? Então o médico do pronto-socorro, da terapia intensiva, o médico é um ator naquela função. Assim como, por exemplo, uma pessoa com a viagem, eu não saberia fazer o que o Rafael faz, assim, com tanto brilho. Então o médico, primeiro, eu acredito muito nisso, acho que é o dom. A pessoa nasce com aquilo, a pessoa desenvolve-se posteriormente. A formação do médico é uma formação muito longa, e daí são 6 anos na universidade e mais 10 anos de formação, de especialização, de residência, de estágios. Tem que se preparar realmente muito, e né? de sorte que é quase uma geração. São 16 anos que eu preguei para mim e eu prego para os meus alunos, digo para eles. Então são 16 anos de muita preparação para esses momentos. O médico, na emergência, nas unidades de carga intensiva, ele deve manter a calma quando todos já perderam. E ainda te acusam. E ainda assim você tem que estar calmo, vocês têm que estar tranquilo nessa situação. Acusam de quê? Não, eu digo que as pessoas têm que ficar calmas de qualquer forma, porque geralmente o médico é o último baluarte onde as pessoas chegam. Você não consegue o sistema especificamente. Tem que botar em alguém visível, em alguém que chega perto de você. Não vai chegar o ministro ou o secretário da saúde ou isso ou aquilo. Quem chega é o médico. Eu estou com você, com o seu familiar. Então você vai dizer para mim, especificamente. E eu tenho que estar preparado para aquele momento de dificuldade. Esses são os médicos, é o mundo médico. Eu digo que o médico tem tanta dificuldade para a formação, quase uma geração, que é preferível importar. É o que está acontecendo neste momento. E às vezes eu acho que é mais fácil. É mais fácil. Né? A gente fica tão emotivo com a perda daquela pessoa que a gente acha que esse profissionalismo do médico passa a ser uma frieza, e na realidade não é.
Ele está fazendo o melhor que ele pode, mas porque ele tem que estar... Ele se preparou para aquilo, você está só no emocional. Ele tem uma E a parte preparação, né? São as científica, duas. técnica. Tem uma missão, né? Claro, Para mim, sabe? médico, para mim é E missão. quando Eu concordo você vê contigo. a conversa de um médico Mas com outro sobre uma pessoa que acabou de morrer, eu já vi acontecer isso. Um médico, ele responde para o outro tecnicamente. Mesmo que ele tenha carinho por aquela paciente, eu não estou dizendo que não tem. É que é diferente da gente, é diferente do leigo. É totalmente o movimento é diferente. outro, né? Ele é objetivo. Não, mas aí fizemos isso, mas fizeram isso, fizemos aquilo, isso, aconteceu isso, é tudo técnico. E às vezes a gente fica até perdido no assunto gente fica e acha perdido. que, não, um disse uma coisa, A gente o outro pode ir disse na outra. expressão de um médico para o outro, né? Para perceber se o outro ficou satisfeito com aquela resposta. O jornalista faz isso, né? Fica olhando para a cara, assim, para ver se... Eu fiquei nesse jogo, eu fiquei no meio de dois médicos e a conversa era absolutamente deles. E eu fiquei prestando atenção, eu vi que as explicações que um deu, o outro aceitou, e o que o outro, um perguntava, o outro respondia que foi feito, então eu vi que então tudo foi feito. Mas também não era minha mãe, era mãe de um amigo meu, então fica mais fácil. Né? Não tem, o emocional, por mais que você tenha carinho pela pessoa, não é o seu. Não é a mesma afeto, coisa. não é a mesma coisa, não é com certeza, então é diferente. Eu vou voltar aí, doutor Ney. Ricardo, sabe que essa é a entrevista mais difícil, né, de fazer, porque eu acho que é a dor maior do mundo. Talvez. Eu não tenho como medir, assim, cada um tem a sua, mas... Cada um tem a sua acho dor, que mas acho que essa dor de inventar uma perder um palavra filho que defina com exatidão. é tão lacinante, né, que não sei nem por onde que eu começo nessa história. Ia tudo bem até que foi feito um exame de rotina? Não foi exatamente assim. Ia tudo bem. O Rafael ele tinha 21 anos, sempre foi um menino saudável, nunca teve qualquer tipo de problema, nunca teve uma gripe, praticava esportes, se alimentava bem, tudo tranquilo. Aí, um belo dia, ali no fim de 2009, ele começou a ter umas febres, tinha uma febre aqui um dia, aí tomava um antitérmico, aí melhorava, aí a gente ia no médico, o médico dizia que podia ser uma virose e tal. Aí depois evoluiu para surgiram uns pequenos nódulos, né, ao longo do corpo, assim, coisas pequenininhas. E aí nós levamos ao médico e lá ficou constatado que ele tinha tido uma mononucleose. E que a mononucleose muitas vezes deixa esse tipo de efeito colateral, essas bolinhas que às vezes a pessoa fica com elas por resto da vida e não acontece nada, não atrapalham nem tem nenhum problema. Só que em janeiro de 2010 um desses nódulos surgiu muito próximo à coluna e ele começou a sentir dor nas costas. E aí tomava um relaxante muscular, aí melhorava. E depois voltava, e aí a gente ia no médico e tal. Um único médico que nós procuramos em janeiro, um dos nódulos, um que estava perto do mamilo, estava um pouquinho maior. E aí esse profissional olhou e falou assim, vamos fazer uma biópsia. Vamos fazer uma biópsia. Vamos marcar para daqui a 2 semanas, que é o que ele podia fazer na agenda dele. Só que antes dessas 2 semanas, no dia 20 de janeiro de 2010, o Rafa acordou com dor nas costas absurda e ele não estava conseguindo andar. Aí nós levamos ele na emergência, ele ficou de um dia para o outro porque não tinha vaga, enfim, teve até que ficar na UTI porque era a única vaga que tinha. Aí no dia seguinte os médicos evidentemente viraram ele pelo avesso de exames. E aí o médico lá responsável pelos exames chamou a mim e a mãe dele, a mãe do Rafa, e disse o seguinte, olha, ele tem que fazer uma cirurgia de emergência para retirar esse nódulo da coluna, porque está começando a comprimir a coluna, e se a gente não fizer isso até amanhã, ele pode perder o movimento das pernas. Ok, tomamos um susto e tal, e ele falou, olha, mas é uma cirurgia que é delicada, mas vai funcionar, ele não vai ter problema nenhum. E depois da cirurgia, quem vai assumir o caso dele é um oncologista. E aí, você já toma assim, a primeira trombada e você fica assim, mas espera aí, como assim? Aí eu relato isso no livro, você sabe o que é, mas você quer ouvir. Você fala, como assim, oncologista? Mas por quê? Ele disse, não, porque
o paciente está com câncer. Aí eu falei assim, câncer? Aí você fica logo querendo saber para ver se é alguma coisa que seja curável, né? Porque o câncer hoje em dia não é aquela sentença de morte que era alguns anos atrás. Né? Mudou muito. Você mudou muito. E aí eles falaram, não, vamos fazer a cirurgia, depois a gente vê e tal, não sei o quê. E aí ele foi diagnosticado, ele tinha um linfoma, que a gente chama de linfoma não Hodgkin, que é que ataca o sistema de defesas. Bom, e aí foram 10 meses, a gente fez o tratamento, e aí esse é o fio condutor do livro. Logicamente que não havia nada a fazer antes, quer dizer, esses médicos que examinaram não perceberam? Aí que tá, eu não sei se ele tivesse sido lá nos, sei lá, 3 ou 4 meses antes de janeiro, se ele no primeiro médico tivesse aventado a possibilidade e ele tivesse sido diagnosticado e aí começado o tratamento, não sei, nunca saberemos se ele teria mais chances de cura ou não. Mas era um câncer agressivo. Muito agressivo, muito agressivo. Assim, de maneira resumida, né, o que me explicaram é que ele tinha que fazer uma quimioterapia, primeiro para conter a doença, depois um outro tipo para fazer a doença regredir, e aí quando ele tivesse inteiramente zerado da doença, ele, por conta da quimioterapia, ele precisava de 20, 25 dias em repouso, né, e aí então ele faria um transplante de medula, e aí isso resolveu o problema. Era esse o caminho. A questão é que, como o câncer dele é muito agressivo, quando ele interrompia o tratamento para esperar esse tempo para se recuperar e fazer, o câncer voltava. Nesses 20 dias voltavam os nódulos e voltava de maneira agressiva. Então você não tinha tempo de fazer o que era preciso para resolver definitivamente. Quando a gente estava conversando com o Dr. Neif, ele falou muito assim de explicar, de falar com a família, mas acabei não perguntando a ele e também me aflige um pouco a maneira como dão as notícias, né? Parece que com você não houve assim muita delicadeza. Não houve. Esse é uma das coisas. Tem os médicos de linha americana que falam claro, né? Uhum. E tem os médicos mais a ideia do livro, na Europa que falam mais delicadamente. Latino. Os latinos. É diferença de cultura. A ideia do livro, é lógico que eu relato isso no livro porque são aspectos importantes dessa história, mas a minha ideia não é. A ideia desse livro é fazer uma homenagem ao Rafa e principalmente a coisa que mais me impulsionou a fazer isso, Leda, é fazer um alerta, um convite aos pais para que façam como eu fiz, que desde o dia que ele nasceu eu tive o Rafa como prioridade absoluta na minha vida. Né? Então, de criá-lo, de cuidar bem, de orientar, de ser amigo dele, de estar sempre ao lado dele para o que der e vier. E muitas vezes a gente perde tempo com bobagens, a gente não dá, entendeu? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente uma tragédia dessas. Então, a minha ideia foi provocar um pouco os pais, vendo como as tragédias estão aí mesmo, e são muito democráticas, né? Podem pegar qualquer pessoa, qualquer família. Então, esse é o objetivo. Agora, realmente, eu relato, o que mais me incomodou foi quando, e eu também não dou nome a nenhum hospital que nós fomos, nem a nenhum médico, porque não é esse o objetivo definitivamente. Mas um dos hospitais que ele foi, ele tem como procedimento o atendimento, a consulta é feita ou por residentes ou muitas vezes por estagiários, que muitas vezes não estão muito bem preparados para cuidar de câncer, mas talvez não tenham experiência de vida para saber o que é você dizer para uma pessoa, porque, por exemplo, você dizer para uma pessoa que está com 106 anos ou 100 anos que ela vai morrer, é a ordem natural das coisas, eu diria. Todos nós vamos. Agora, você dizer para uma mãe e para um pai e para o próprio filho que estava presente, de 20 anos, como se estivesse dizendo que a gente ia tomar um café ali, que olha, nós vamos interromper o tratamento porque, de acordo com os nossos procedimentos, não há mais o que fazer. Então, vocês vão tomar aqui essa quimioterapia paliativa e pronto. Assim. Não havia a presença sequer de um psicólogo ou de um médico mais experiente que talvez pudesse, olha, vamos conversar aqui numa sala reservada, ou enfim, não, foi dito assim,
toma aqui, agora vocês resolvem aqui. Agora é isso aí. Aquilo me... assim, a mãe dele, né, a Mônica, ficou absolutamente... Ela queria voar no pescoço do profissional, porque não é assim. Depois eu tive que acalmar e dizer, olha... Até explicando, estávamos conversando, eu posso dizer assim, olha, se esses meninos se envolverem com essa quantidade, com esse mar de gente que tem aqui nesse hospital para se cuidar, eles vão enlouquecer, a gente precisa entender. Mas podia ser mais delicado, lógico, né? Todo mundo pode ser mais delicado. Isso é inegável, eu acho que... Mas interessante, eu tive uma experiência com meu filho, ele foi atropelado com 11 anos de idade, e quando eu cheguei no Miguel Couto, ele estava... assim, os médicos todos em cima, e chegou o pediatra dele e começaram a fazer umas punções, o olho dele está virando, assim, a cabeça, tinha um negócio aqui, um traumatismo. Eu perguntei pro pediatra dele, ele pode morrer? Ele disse, pode. Aquilo para mim foi tão bom, jura você, enfrentar e encarar, pode, ele não disse que ia, ele não falou ele vai morrer, ele falou pode, que pelo menos eu posso me preparar para... se por acaso acontecesse. Ele ficou 12 dias em coma. Então foi todo um processo. Foi um negócio assim, bárbaro. E foi desenganado logo de cara. Mas ele falou, no primeiro momento que eu perguntei, e ele pode morrer? Ele falou, pode. Mas para mim foi bom. Eu queria ter ouvido aquilo, para eu me preparar, entendeu? A ideia não é nem omitir, lógico que a gente tem o direito de saber absolutamente tudo. Eu acho que contar pro teu filho é que eu acho brabo, mas para você, pra não, mãe... sim, entendo. Né, dizer, mas olha, com alguma... Mas aí houve um determinado momento em que a mãe dele... Com esperança. De tal maneira... Com esperança. Ricardo, o que eu vejo no seu caso, né, de que aconteceu com o Rafael, não é isso, o que ela disse, faltou o pediatra, faltou um médico. O que nós vemos hoje é que os pacientes, as famílias, não têm um médico de confiança. Esse médico que desapareceu, esse médico que existiu há 30 anos, não muito longe. Nós temos que lembrar que isso não tem muito tempo, tem 20 anos, tem 30 anos, existia o médico, onde você poderia chegar perto dele, Ricardo, e dizer, doutor Neif, o que está acontecendo com o Rafael? Eu vou dizer para você, olha, não é a minha especialidade, a oncologia, mas eu vou entrar em contato com este médico. Ricardo, você vai procurar tal médico? Então você tem um ponto de apoio. Hoje, o médico seu, da sua família, em quem você confia, que foi o pediatra dela naquele tempo, esse médico está com certa dificuldade. A vinda dos planos de saúde destruiu esse profissional. Hoje você tem um profissional do pronto-socorro, o médico do hospital, que é um médico que você não conhece, que você pode dar a sorte de encontrar uma pessoa assim. A Leda disse a respeito da forma de relacionar sobre isso. Nós temos basicamente dois tipos de relacionamento, que é o momento anglo-saxão, o americano. O americano chega perto e diz, olha, o seu filho tem tanto tempo de vida, e ponto, não tem mais o que fazer. É uma forma anglo-saxônica. Ele vai direto ao ponto, ele não quer saber o que você pensa. Já a cultura latina, que somos nós, nossa cultura, nós somos portugueses, descendentes de maior parte de portugueses, muita parte dos franceses também, de latina, e também italianos, o Brasil tem isso, não. A nossa forma já é uma forma de relacionamento. Nós não somos individualistas como o anglo-saxão, nós temos um relacionamento. Então, uma forma de relacionar. Então nós falamos as coisas de uma forma diferenciada, sempre com esperança, e a gente vai reposicionando para que você não tenha esta faca na cabeça imediata. Infelizmente no Brasil nós estamos começando a ficar muito individualistas. Foi importante para você ter escrito? Foi importantíssimo e foi necessário. Foi necessário. Eu tive o privilégio de ter como assinando a orelha do livro a querida Lúcia Araújo. A Lucinha diz que a Sociedade Viva Cazuza foi o que fez ela tocar a vida para frente. Ela né? tem um texto na orelha fantástico, e ela diz que
que teve uma reação parecida com a minha, de não se fechar, não evitar o assunto, mas ao contrário, ela se definiu como uma mariposa dando cabeçada em volta da lâmpada para falar no Cazuza e para, enfim, ouvir os discos e a foto, enfim. E eu também faço isso, eu me alimento muito dessas lembranças, me faz falta porque eu sinto muita saudade dele. Então eu preciso estar com ele mais ou menos por perto. E, Leda, como eu te falei, a gente viveu nesses 10 meses tantas experiências, tantas situações com as quais eu nunca tinha me deparado na vida, em hospitais e enfim, reflexões. E aí entrou um pouco o olhar do jornalista. Eu falei, isso aqui é uma história que eu não posso guardar ela para mim. Eu preciso compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis para, não só para aquilo que eu te falei, de você cuidar, de você fazer do seu filho uma prioridade, você dar a ele, né, tudo que você puder de melhor, mas também para alertar, né, porque a gente tem uma tendência de achar que essas tragédias nunca acontecem com a gente. Não, tá com uma gripezinha ali, não sei o que, não negligenciem com nenhuma unha encravada dos seus filhos. Se o médico disser que é virose, mononucleose, procura outro, né, tem que... Uma das coisas que mais me enlouqueceu durante esse período, que até coloco aqui na contracapa do livro, é que eu passei 20 anos da minha vida com o Rafa e dizer para ele, Rafa, a única coisa que eu vou te dizer é, eu vou te apontar os caminhos porque eu tenho mais experiência que você. Então, se você optar pelo caminho A, vai acontecer isso, isso, isso. Se for pelo B, vai acontecer isso, isso, isso. Se for pelo C, isso, isso, isso. A opção vai ser sua. O que você tem que ter a segurança é o seguinte, se você escolher alguma coisa que não foi a mais adequada, você fica tranquilo porque eu vou estar ali do teu lado. Eu vou te dar o suporte. Manda para mim que eu resolvo. Jamais se preocupe porque eu resolvo. E aí o destino me coloca uma situação que eu não podia resolver. Como é que eu resolvo? Isso é que me enlouquecia muito durante aquele período, porque eu queria resolver e não tinha. Se o médico dissesse assim, olha, o senhor vai dar a sua vida, o senhor dá o seu coração para ele aqui e ele vai. Na mesma hora, não tinha conversa. Mas não adiantava. Então, é esse tipo de provocação que eu espero com esse livro que a gente está lançando aí pela editora Mauad. A gente fez o lançamento na terça-feira, foi gente pra caramba, foi muito bom, enfim, eu fiquei super feliz. Você é muito querido. Você também. Ai, graças a Deus, mas que história forte. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Depois desse primeiro bloco emocionante, a gente vai falar... A gente vai falar de possibilidades de vida, porque a gente também não aproveita muito a vida da gente. Ontem eu vi uma coisa do padre Fábio dizendo no Facebook, todo mundo deve ter visto, eu devo ter sido a última, mas eu só vi ontem, em que ele diz que a gente não sabe o tempo que resta, né? Então vamos aproveitar, vamos fazer alguma coisa alegre. Então eu pensei que a música da Wanda Sá, a vontade da Wanda Sá de viajar, que eu já viajei muito com ela, porque ao Japão ela já foi não sei quantas vezes, eu nunca viajei com ela, eu viajo através do relato. Eu adoro a linha vermelha. Eu fui até a linha vermelha com ela, e ela quando entra na linha vermelha, que é aí, pronto, já a avenida de acesso à estrada do Rio de Janeiro, a entrada e a saída da cidade, ela já pega a linha vermelha em direção ao aeroporto internacional do Galeão, ela já vai alegre, porque ela já está viajando. Então isso eu acho fascinante na banda. E conheci o Rafael, que faz essas viagens musicais, ele faz a viagem em torno da cultura. Né? Da música clássica. Pode ser a música clássica, mas pode ser em Otim. Pode. Então pode, não é a Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte? A Filarmônica de Minas. Filarmônica de Minas, ou a Ópera de Dresden. Olha. Enfim. Eu já conheci, Rafael. Então eu quero que o Rafael me conte isso. Como é que se dão essas viagens? A ideia é a gente fazer o roteiro tendo a música clássica sempre como o centro das atenções, né? Então não é bem um turismo convencional, né? Porque, enfim, existe o mercado para atender a isso. A gente compra, vamos dizer assim, um espectro de música que aqui no Rio é mais fraco, né? A gente tem uma tradição brasileira de música popular, do samba, da bossa nova, etc., mas a música erudita fica um pouco em segundo plano, né? A não ser as exceções honrosíssimas da OSESP em São Paulo e da Filarmônica de Minas, né, que estão duas orquestras de um padrão
muito alto. Por isso eu faço também roteiros culturais para São Paulo e para Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, casando com Inhotim, que é um, enfim, orgulho cultural da pátria hoje em dia, né? E muito para a Europa, porque é onde você tem a maior oferta e o que há de mais importante, né? Filarmônica de Berlim, Londres, por exemplo, é a cidade que você tem mais quantidade de espetáculo musical em qualquer época que você vá. Porque são 5 grandes orquestras atuando na cidade, num padrão altíssimo, e é parte, aí é que entra o interessante, é parte da vida daquelas pessoas. Porque aqui você vai ao municipal, tem uma certa gala ainda em ao municipal, ver a OSB, ou um programa que a Delarte traga, né? Mas lá não, o camarada sai do trabalho e vai direto, e leva um lanche, e tira o sanduíche da bolsa no meio do intervalo e come, porque é da vida ir assistir a um Shakespeare, ou ver a Sinfônica de Londres, ou enfim, se ele está em Berlim, ele vai ver a Filarmônica, então a oferta é muito maior, né? Então, como e a cerimônia é muito menor. A cerimônia é muito menor. Então, como a gente tem uma certa carência, a não ser quando você está nos festivais, né? Um festival como Salzburg, por exemplo, ainda tem os caras de fraca, as mulheres de longo, e aqueles trajes típicos lá, tiroleses e austríacos, que eles vão com aquela roupa super típica, mas no geral é uma coisa da vida cotidiana mesmo, né? Com uma qualidade excepcional. Então eu tento criar, assim, em geral, uns roteiros de 12 dias, mais ou menos 8 a 12 dias. E como é que você planeja tudo? Olha, tem que ter uma pesquisa grande, Leda, tem que ter uma pesquisa grande. Você deve ter clientes muito fiéis também, né? Porque é um público que conhece. Eu outro dia estava contando, eu já somei, eu organizei a minha primeira viagem, porque eu tinha tido uma experiência antes com uma agência de viagens, fiz umas 2 ou 3, e a primeira que eu organizei fazendo tudo foi no Réveillon de 2010 para 11. Foi um Réveillon em Berlim, que eu até vou repetir agora. E de lá para cá foram quase 40 viagens, é coisa pra caramba. Caramba, eu ia falar, não, outro dia mesmo, começou outro dia mesmo, né, já são... E, por exemplo, um Réveillon, como é que você planejou esse Réveillon? Olha, Réveillon em geral, eu fiz uma vez em Praga, mas em geral eu faço em Berlim, porque é a cidade que oferece programação de Ano Novo. Porque as outras cidades, em geral, param nessa época, as orquestras estão paradas nessa época. Fazem um programa de Natal e só vão voltar no meio de janeiro. Berlim não, você tem os programas de Ano Novo. O concerto de Ano Novo, o Silvestre, como eles falam, né? Na Filarmônica de Berlim, a Concerthaus, que é a sala antiga, também faz, a ópera também faz. Então você tem uma série de opções, né? Então eu crio uma programação musical, a parte, vamos dizer assim, turística, corriqueira da cidade, eu deixo por conta de cada um fazer o que lhe interessa. Porque e também você trabalha com gente que já conhece. Que já viajou, exatamente. Não, e também tem aquela coisa, museu, por exemplo. Eu, quando incluo o museu na programação, aí é uma programação casada. Eu tenho um amigo em São Paulo, crítico de música, de arte contemporânea, que ele vai para mostrar determinadas coisas. Porque a visita ao museu é uma coisa muito pessoal. Cada um tem ritmo. Você vai ficar para olhar um quadro, tudo isso. E depois, se não vira aquela excursão que fica todo mundo junto o tempo inteiro, não é a proposta. A ideia é fazer uma coisa que a música... Você não é o tio Rafael. Aquela bandeirinha. Então tem, enfim... Você trabalha com um público mais qualificado, digamos assim, porque sabe o que vai assistir. Exatamente. Qualificado no sentido cultural mesmo. Exatamente, a busca não é financeiro, estou falando cultural. Não, definitivamente. Porque a pessoa só vai porque ela sabe que existe aquele concerto. Vamos dizer assim, gente mais cultivada. Porque que gosta da música. Que gosta de música clássica, que conhece a orquestra, sabe a importância dela. Exatamente, que quer ver o solista tal, entendeu? Muitas vezes a pessoa decide comigo, não pelo roteiro que eu estou apresentando, mas porque vai ver o Gustavo Dudamel, o Daniel Barenboim, enfim, quem seja, está em busca daquele artista, quer estar perto daquele artista, quer ver a interpretação dele e tal. E aí você planeja essa viagem, isso, os tickets para assistir os concertos, isso tudo está incluído. Eu faço, vamos dizer assim, eu amarro que uma agência convencional chamaria de parte terrestre. Né, a reserva do hotel, o carro que vai te buscar no aeroporto, no horário que você quiser chegar, ninguém é obrigado a voar junto com ninguém. Então o carro vai lá, te busca, te leva para o hotel, aí todos os transfers para ir aos teatros e as casas de ópera e tal estão contemplados, se houver passeio incluído, que por exemplo você está em Berlim, tem determinadas coisas que você tem que ver. Em Leipzig você tem que ir à casa de Mendelssohn, entendeu? Em Londres você tem que ir à casa do Handel e etc. Essas coisas eu organizo. E o resto aí cada um vai fazer
o seu esquema como gosta, museu, compras, cafés. Em média, quantas viagens dessa por ano tu realiza? Olha, esse ano eu fiz 8, 9 com o Ano Novo. E o grupo de que tamanho é, mais ou menos? Que 8 a 12 pessoas. Ah, eu costumo tá. brincar que o número 8 a 12 vale para quase tudo, porque é o número de dias e o número de pessoas. Mais do que isso, começa a dar encrenca. Entendeu? É, isso que eu Tem que imagino. ficar nesse limite. E aí, e também mais ou menos o número de espetáculos. A não ser quando é um festival de Salzburg, que você tem concerto de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho uma cliente que vai sempre, que é a Escila, dona do Teatro Leblon. Ela fala, isso aqui é para limpar a alma, porque você ouve música, parece que passa um scanner assim e Você sai novo. Exatamente. Volta zerado. Mas é divertido pra você? Também? Sabe uma coisa, o mais curioso disso tudo, eu sempre fui fanático por música e daí ter trabalhado com isso, né? Na verdade, as viagens são um desdobramento de um trabalho que eu faço de palestras e cursos. Quando começou essa moda de Casa do Saber, esses lugares, eu comecei a dar curso no Jockey Club, depois no Country, para esses grupos, sobre vida de Beethoven, enfim, esses assuntos. Mas o que eu mais aprendi, né, é lógico que tem todo um barato de você estar com essas pessoas na Filarmônica de Berlim, que para muita gente é uma baita experiência, mas o que eu mais aprendi é lidar com pessoas. Você aprende a gostar de gente, sabe? Porque são pessoas diferentes, né? E você faz um grupo de 12 ou de 40, você sempre vai ter os mesmos arquétipos ali reunidos. Vai ter sempre aquele que reclama mais, aquele que para tudo tá bom, tá achando tudo ótimo, entendeu? Aquela que vai tirar uma coisa da bolsa que vai fazer barulho, você quer assassinar ela. Tem toda, e aí você aprende a lidar. Eu aprendi muito com isso, sabe? Aprendi a gostar das pessoas. Você fala, por exemplo, você está indo levando um grupo. Se o grupo é experiente, já viajou com você várias vezes, então eu acredito que você não precisa se falar. Mas um grupo novo, então para ser mais democrático, né? Não ferir ninguém, você fala uma coisa genérica para todos. Não, em geral, quando acontece a exceção. Da bolsa. Quando acontece a exceção. Às vezes acontece. Né? Me lembro um concerto em Lucerna, no Festival de Páscoa, que era uma obra longa, com texto, uma música sacra, não lembro mais qual, e eu tinha feito uma tradução, só que a pessoa fazia assim, e cada vez que ela fazia assim, um cara da plateia levantou no intervalo e foi quase agredir, e ela não se dava conta de que isso faz barulho. Mas é exceção, não é uma coisa que aconteça toda hora, né? Mas você me perguntando se eu falo, quer dizer, a ideia é que antes de cada um desses concertos, eu faço uma palestra, uma mini aula, um mini curso, para que a pessoa tire daquela experiência musical o máximo que aquilo pode oferecer, né? Então, se eu tenho algum talento na coisa, é que eu achei um jeito de falar dessa música, que pra gente está sempre tão distante, Bruckner, fica parecendo um negócio impossível. Não é. Você sabendo que o cara teve uma experiência de vida assim, naquele momento ele estava vivendo alguma coisa, sabendo que Beethoven tinha a maior admiração por Napoleão, escreve uma sinfonia para ele, que é a terceira, a heróica, e de repente fica sabendo que Napoleão virou imperador e que vai ser um ditador como todos os outros. Então ele rasga a partitura, a capa, e escreve sinfonia em memória de um grande homem. Você já vai ouvir essa música de outro jeito. Claro. Entendeu? Porque você sabe, tem toda uma simbologia ali dentro, tem toda uma outra aproximação sua com a... Né? Não fala em lá bemol, nada disso, porque ninguém... A não ser quem toca, ninguém sabe o que é isso. Então a ideia é tentar contextualizar a música para que todo mundo tire o máximo, porque não é difícil. E o que você fazia antes disso? Eu vim para o Rio, eu sou do interior do estado, a minha família de Valença, para fazer arquitetura. Valença. Para fazer arquitetura. Você é o Chapelin e o Ednei. Exatamente. Ednei Silvestre, Sérgio Chapelin, Rafael Fonseca, Valença e Rosinha. Rosinha de Valença. Exatamente. Inesquecível Rosinha de Valença. Mas eu fui fazer arquitetura porque vi meu pai reformar uma casa de fazenda e achei aquilo fascinante. Não era nada disso, né? Era ralos, onde põe o interruptor. Eu logo me chateei com aquilo e não terminei. Não é famoso.
Até minha mãe fala até hoje para meu filho, você não tem diploma, se você for preso, você vai para a cela comum. Não estou planejando ser preso. Então, e aí, enfim, entrei na faculdade de arquitetura, mas lá nessa fazenda eu aprendi a escrever com bico de pena, porque eu achei lá umas coisas e tal, e eu fui calígrafo 15 anos. Foi quando eu comecei a ganhar grana, saí debaixo das asas dos meus pais, aluguei apartamento. E aí você fazia aqueles convites e diplomas para a LERJ e tal. E ouvindo Beethoven, Brahms. E a caligrafia, deixa eu ver, né? Você ficava ali. Ajuda. Como se estivesse escrevendo partituras, né? Muito bom. A rua inteira já sabia o apartamento de onde vinha aquele som todo. E aí eu fiz o Caminho de Santiago, que é o assunto dela daqui a pouco, que deu uma virada na minha vida. E depois que eu voltei do Caminho de Santiago, eu tive 3 amigos de grupos completamente diferentes que me disseram a mesma coisa em uma semana. Você sabe tanto de música, você devia dar um curso. Aí quando eu vi a terceira vez, eu liguei de novo para o e disse, olha, eu vou dar o curso. Vocês venham aqui que eu vou fazer aqui em casa. Coisas do caminho. E aí comecei, aí dali para, enfim, o Valancy, o Museu das Cadeiras me convidou para fazer o curso lá, outros espaços, a coordenadora do Jockey me descobriu, me chamou para lá, para os cursos que são feitos para os sócios e tal, aí a coisa andou sozinha. E num desses cursos, eu falando da OSESP, da Orquestra de São Paulo, dizendo como é fundamental a orquestra ter a sua casa, né? Então mostrando a Sala São Paulo, que era inaugurada há pouco tempo na época, uma das pessoas disse, então leva a gente lá. Eu achei que era meio brincadeira, mas logo em seguida as possibilidades começaram a aparecer. Alguém que tinha uma agência de viagem, aqui está tudo aqui, é só você levar o pessoal para lá. E aí a coisa foi. Foi indo. E agora tá Berlim ou Inhotim, lá vai você. Já vamos lá, tendo música, corre atrás. Esse programa de Inhotim, primeiro que eu acho que Inhotim é um lugar que todo mundo deve ver. Sem dúvida. Todo mundo que puder deve ir. Porque é lindo, porque todo mundo vai entender, né? Porque tem essa coisa democrática também de hoje. Você pode não entender uma instalação, vai entender a outra. Ou vai gostar, né? Não precisa entender. Ou não vai entender nenhuma delas e vai adorar o lugar. Os móveis de madeira, os bancos são lindos. Alguma coisa você vai gostar. O restaurante é bom, as orquídeas são bonitas. Alguma coisa você vai gostar daquilo. Vale a pena. E eu achei essa ideia ótima. Então vai a Belo Horizonte. Eu sempre tenho feito assim, em Belo Horizonte a gente assiste a um concerto da Filarmônica de Minas, brilhante trabalho do maestro Fábio Mequete, e depois com esse meu amigo de São Paulo, que é o crítico da Folha, Fábio Cipriano, a gente vai para Inhotim e faz 2 dias de visita. E o Fábio é um gênio, porque ele consegue fazer você entender todas aquelas obras em 4 frases. Entendeu? O que também é bom, né? Porque não chateia ninguém, né? Porque tudo é contexto, né? Na arte contemporânea, então, mais ainda. Né? Então é mais ou menos o que eu faço com a música, ele faz com a arte, a gente junta. Eu vou com ele para Veneza para pegar a Bienal em junho, que é enfim, vai ter música no La Fenit e a Bienal com ele. Genial. Não tem espaço para Bossa Nova assim no meio dessa viagem, um pequenininho, desse tamaninho. Vamos lá, vamos juntar forças. Vamos inventar um som da Bossa Nova. Dá a ideia que ele faz. Já estou levantando. Eu estou cheio de ideias. Um pé na estrada, uma coisa impressionante. Então, todo mundo conta histórias, Giovana. Essa Menescal, então, você fica no quadro hotel. Eu gosto de ir e gosto de ficar. Eu vou trabalho, vou fazer um show. Gosto de chegar um pouco antes, acabou o trabalho, eu tenho que ficar. Não dá para sair correndo. Eu agora vou fazer um show com o Menescal em Milão. O show é de manhã, no dia 18 agora de janeiro. E aí ele falou assim, dá pra pegar o voo à noite, no mesmo dia. Eu falei, você volta, amor. Eu não, eu vou ficar. Ele quer sair correndo. Ele quer sair correndo, quer voltar para as orquídeas, bromélias, não sei lá mais o que. Vamos ver o que tem no Scala, sei lá. Puxa, que tá vendo? Olha aí, fazer uma parceria, uma dobradinha. E Tatiana foi para como? Eu vou voltar aí. O Santiago de Compostela foi... Nos encontramos ali, conversamos e... Quando o Rafael falou, né, que o caminho tinha mudado a vida dele, eu digo, coisas do caminho, realmente o caminho... mudou a sua? Nossa, o que tu imagina? Eu sou formada em Direito, tenho um bistrô em Porto Alegre, eu sou gaúcha, né? E foi pro caminho... Nossa, a gente nem notava. Entrega, né? Dizem que é um charme, não sei, né? É um charme, espero que seja. Esse outro dia pra Via Luft, eu fui ao Recife, eu gosto tanto das mulheres gaúchas que eu fui ao Recife na abertura da Fliporto pelo prazer de entrevistar
Mais uma vez, Elia Luz. E as mulheres gaúchas são muito fortes, né? De todas as áreas, assim, né? Eu conheço mais as escritoras e as cantoras. Mas é incrível como são fortes e como são poderosas e como Poxa, são muito obrigada. Espero que eu esteja nesse rol aí, né? São marcadamente gaúchos, né? Muito interessante. Eu acho que um pouco é uma cultura da distância, né, que a gente tem do resto do Brasil, é aquela coisa do, eu sou clara. gaúcha, é meio chato, mas eu acho que a gente tem uma raiz forte. Não sei, eu me considero uma cidadã do mundo, né? Eu sou nascida em Porto Alegre, filha de carioca, né? E uma pessoa que toda oportunidade que eu tive de botar o pé na estrada, eu botei. Eu dei uma volta ao mundo de mochila sozinho em 98 e o caminho aconteceu assim de uma maneira meio mágica, realmente sem querer. Um dia eu me acordei e ouvi uma voz que me chamava e disse, vai fazer o caminho. Um ano antes eu tinha dito que eu jamais faria esse caminho, né? E tudo aconteceu de uma forma assim que é difícil explicar. E foi bom mesmo. Você fez maravilhoso. O caminho todo, eu escolhi a Rota Francesa, acho que foi a primeira vez na minha vida, gente, que eu procurei fazer alguma coisa igual a todo mundo. Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes. E quando eu recebi esse chamado, eu disse, pô, vou fazer esse caminho, nunca pensei em fazer esse caminho, mas por que esse caminho? Eu digo, dei uma volta ao mundo, né? Vou reviver talvez essa coisa do albergue, da mochila, estar só, eu gosto de caminhar, gosto de esporte. E assim eu fui pro caminho. E aí eu optei pela Rota Francesa, né? Começando em São José do Porto, o mesmo caminho que o Rafael fez. Também. E aí eu pensei, vou lá ver o que leva tanta gente há tantos anos para o mesmo caminho. E você foi a pé? A pé. 811 ou 15. Você também foi a pé, Tatiana? Sim. O livro aconteceu lá, né, gente? Eu escrevi esse livro caminhando. Sério. Esse livro todo, esse livrinho, mas agora vendo o livrinho... Na realidade, eu escrevia andando. O que aconteceu? Um dia antes de eu ir para o caminho, eu recebi esse chamado. Um dia antes de eu ir para o caminho, eu fui almoçar e uma amiga que queria muito me ver me disse, vamos nos ver e tal. E aí eu sentei, a gente começou a conversar e ela começou a me falar de dificuldades da vida dela e tal. E eu comecei, ela disse, me diz o que tu acha, João, tu quer saber mesmo, né? Porque às vezes a gente diz o que a gente acha para as pessoas e perde os amigos, né? Já perdi vários, assim. E aí ela disse, não, eu quero. E eu comecei a falar de uma maneira doce para ela sobre o que eu achava daquele problema que ela estava vivendo. Quando eu terminei de falar, ela me olhou e disse, eu tenho uma coisa para te dizer há muito tempo e eu vou te dizer agora. Eu digo, diz, amiga, tu és uma egoísta. Aí eu, como? Só um minuto, eu tô aqui um dia antes de viajar, amanhã eu tô indo pro caminho, eu tô cheio de coisa para fazer, tô ouvindo todas as dificuldades, tô falando de uma maneira doce para ti, tu tá me chamando de egoísta. Ela, justamente por isso, tu é uma pessoa diferente, tu tem tempo pros teus amigos, tu tem pensamentos diferentes, tu para a tua vida quando tu precisa auxiliar alguém. E tu sabe dizer coisas duras de maneira doce, tu já viajou o mundo, tu escalou vulcão ativo, tu te atirou de paraquedas. Ela começou a numerar várias coisas que eu tinha feito na vida. Ela disse, tu tem uma vida muito rica e tu é uma egoísta, porque tu tem obrigação de compartilhar isso com as pessoas. Tu devia escrever um livro. E quando ela falou isso pra mim, eu me arrepiei inteira, né? E eu assim, nossa, será que a espiritualidade está me dando algum tipo de mensagem sobre isso? Enfim, quando eu entrei dentro do avião, que foi... Isso foi na sexta-feira, eu embarcava, não, foi no sábado, eu embarcaria na segunda de manhã. Eu estava no aeroporto com a minha mochila pronta, já vendo a minha mãe ali, eu comecei a reviver aquela cena da minha volta ao mundo, porque eu fiz essa volta ao mundo em 98, não existia nem internet, a minha mãe estava desesperada, né? Imagina, uma mulher sozinha no mundo de mochila, sem roteiro, sem nada. Eu tinha uma passagem de ida, não tinha passagem de volta. Os gaúchos são perigosos. Cuidado com ela. Ai, cruz. E aí eu comecei a reviver aquela situação toda daquela volta ao mundo e eu me senti de novo indo pro mundo, minha mochila, né, minha casa nas costas, enfim. Quando eu entrei dentro do avião, eu mandei um WhatsApp, já com a tecnologia toda, para minha mãe, dizendo, embarquei com a mochila. E ali eu larguei o telefone em cima da mesa, me ajeitei, e quando eu peguei aquele telefone, eu nunca mais parei de escrever. O livro foi escrito simultâneo, tanto que a primeira capítulo do livro é uma poesia sobre despedidas, né? E ali foi, gente, o livro aconteceu lá, eu andava escrevendo, eu escrevia nas madrugadas, o meu iPhone foi o meu instrumento de cura, Ricardo, onde eu pude descarregar. Eu acho que hoje eu não estou aqui nesse programa à toa, né? Porque quando eu vi o assunto de vida e morte, eu achei muito interessante, porque eu tive encontros espirituais muito fortes nesse livro, muito fortes. Eu tive um caminho transformador. Imagina,
quando naquela época na Volta ao Mundo eu até pensei em escrever um livro, por isso que quando ela me falou eu me arrepiei toda, que eu cheguei a comprar uma agenda da Yes Brasil, gente, olha que coisa antiga, né? Sim, e ali eu anotei bem tudo. Datada, mas bem datada, né? Claro. Não é uma agenda qualquer. Não, né, de grife, né? E aí eu peguei e escrevi tudo naquela agenda. Quando eu voltei e olhei aquelas anotações, eu digo, imagina eu escrever um livro, né? Quem sou eu para escrever um livro? E hoje, quando eu vejo esse livro escrito e vejo ele mexendo com a vida de tanta gente, eu recebendo tantas mensagens calorosas e das pessoas dizendo, tô rindo, tô chorando, obrigada por compartilhar, eu tô assim que eu não tô cabendo em mim. Se você tivesse que me explicar rapidamente, assim, o que tem de barato, de interessante, de decisivo nesse caminho? Eu acho que o caminho de Santiago é uma oportunidade que a gente tem de estar com a gente mesmo. É como se o ser humano retrocedesse do lugar onde ele nunca devia ter saído. Do lugar do amor, da fraternidade, do olhar para si sem esquecer do outro, do andar, do se curar. Gente, eu estava preparada fisicamente para ir para esse caminho. Eu estou toda arrepiada falando isso para vocês. Eu estava preparada fisicamente. Tudo aconteceu em 3 meses. Eu ia caminhar 815 quilômetros. Nos primeiros 30 quilômetros. Eu não caminhava mais. Eu tive dores horrorosas. Eu tive uma paralisação praticamente no meu corpo todo. Eu tive contraturas, eu tive dor no joelho esquerdo, no tornozelo direito, nos 2 joelhos. Eu caminhei com muita dor, muita dor. E as minhas dores me curaram de uma vida inteira. Me curaram das minhas coisas, é aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente fala um médico ter que dizer coisas para as pessoas. Como dizer as coisas certas para cada pessoa se tu não conhece a vida e como sente, como pensa aquela pessoa? Tu vê aqui, né, o caso da Wanda dizendo que para ela foi bom ouvir. No caso do Ricardo, já foi doloroso pela forma que disse. Então a gente está lidando com um monte de gente maluca, com um monte de gente, né, maluca no bom sentido, e cada pessoa com a sua necessidade. Então, como lidar com tudo isso? Então, acho que o caminho te oportuniza a tu te conhecer. Assim como mudou a vida do Rafael, ele é famoso por mudar a vida das pessoas. Na sua vida também você acha que foi importante? Foi transformador. Sim. E eu não tenho, estava dizendo isso, eu não tenho religiosidade nenhuma. Não precisa, né? Não precisa. No sentido de fazer parte de uma religião e tal, não tem. Mas foi transformado. E você, é esse encontro com você mesmo, tem uns aprendizados muito práticos, assim. Eu me lembro que em várias situações aconteceu comigo ao longo do caminho, pessoas que eu tinha uma certa antipatia, por preconceitos às vezes você tem da imagem da pessoa, do jeito, enfim. Aí eu queria, daqui a pouco eu precisava da pessoa. Às vezes é um cortador de unha que você não tem mais. E quem tem o cortador? É aquela pessoa que você achou que era esquisita. Esse foi um dos primeiros aprendizados que eu tive. Tipo, teve um cara que chegou um dia no quarto, todo esquisito, derramou vinho, falando um monte de coisa e tal. E foi no primeiro albergue que eu dormi, né? E aí a gente tinha uma janta coletiva que cada um tinha que se apresentar. E eu falei um pouco da minha experiência e tal. No dia seguinte, esse cara veio andar comigo do meu lado, né? E eu, ai, que saco esse cara aqui do meu lado, né? Eu queria ficar ali no meio dos Pirineus, curtindo aquela magia. Daqui a pouco ele vira pra mim e diz assim, tu és muito espiritualizada, né, Tatiana? E eu, hã? Como assim? Esse cara me deu uma aula de vida, ele já estava no 2º caminho dele, e ele falou pra mim que no meu primeiro dia de caminhada, pela declaração que eu tinha tido, eu ia ter um caminho muito forte. E eu comento isso no livro, eu digo, gente, a gente julga as aparências, a gente julga tanta coisa, a gente não olha pro rabo da gente, né? Porque a gente se julga tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita. É tão fácil olhar para o outro, né? Então, acho que esse livro é isso, ele é um convite às pessoas peregrinarem sem sair de casa. Porque ele é escrito... Hoje um amigo meu escreveu no Facebook, eu achei o máximo, não precisa de um filme. Porque ele já é um filme. Porque ele é ao vivo, ele tem QR codes, ele é todo interativo. Vou aproveitar que está marcado aqui. Então você pode colocar o telefone... Tu baixa o aplicativo do QR Code ou QR Reader ou na webcam do celular, do computador, e tu só passa ele nesses aplicativos. Tu vai ver videozinhos despretensiosos que eu fiz durante o caminho, que não eram para estar no livro, mas que aconteceu dessa forma. Esse livro tem mais de 5.000 fotos, porque ele é feito por capítulos dia a dia, porque eu ia escrevendo todos os dias. Quando eu voltei e comecei a organizá-lo para mandar para a editora, porque eu nem procurei uma editora para publicar o meu livro, eu sabia que eu tinha, Ricardo, que compartilhar essa experiência forte, com o mesmo intuito que tu estás falando, com compartilhar um pouco da minha mudança, da minha experiência. Eu estou, entre aspas,
caminhando nua nesse livro. Porque eu não estou mostrando a Tatiana bonitinha, a Tatiana... Não, é a Tatiana com dificuldades, é a Tatiana que erra, é a Tatiana que julga, também é a Tatiana que admira. Porque a gente é um pouco de tudo, né, gente? Eu sou um ser em evolução. Eu digo, eu sou uma buscadora. Eu tenho vida, eu estou iluminada. Não sou iluminada, não. Ô, eu sou uma pessoa que busca. E você gravava texto? Não, eu não gravei nada. Eu digitei o livro todo. Desse tamanho, né? Todo. O celular são umas teclinhas desse. Eu digitei o livro todo no meu iPhone. Ele foi todo escrito, ele voltou pronto de lá. Gente, eu cheguei do... E você deu notícia para sua mãe, então? Claro, né? Eu já tinha nessa época o FaceTime, a gente conversava. Ela foi uma grande incentivadora, porque várias vezes eu tive dores e ela dizia, não, filha, olha o quanto tu tá ganhando, e foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Pena que eu tenho que ir para intervalo. 616. É um calhamaço. E tem muita música, viu? Tem música nesse livro também. Nós temos que escrever um livro, só nós dois nessa mesa não temos livro. Você já viu? Tem livro aqui pra cá. Esse é um chamado, hein? Você tem que escrever um livro Vou pro também. intervalo enquanto eles planejam um livro. Estou pensando no programa da TV Brasil. Wanda Sá. É um prazer, uma honra e uma alegria, porque eu já sei que vem uma coisa ótima. Não é? Se o violão me ajudar, porque ele não está. O violão está com o violão, tá digamos. maluquete. Às vezes os instrumentos eletrodomésticos, os instrumentos musicais têm temperamento, né? Às vezes tem gene forte. Eles andam sozinhos. E se revoltam. Do hospital também. No hospital também, aparelhos hospitalares aparelho de também. eletrocardiograma que não quer funcionar na hora de um infarto. Não é? Tem, mas o violão da Wanda tá dando piti. A Eu Wanda não adorava dá um piti, a pessoa ótima. O violão resolveu dar um piti hoje aqui. Porque Nós as vamos cordas são vencê-la. novas, porque eu troquei as cordas. E o afinador não está me obedecendo. Você me obedeça, por O favor. afinador é esse. Mostra aqui, esse, ó, pra gente. Isso aqui é o afinador. Então esse. tinha que estar tudo verdinho, tá vendo? Ele Tá não vendo? está Ele tá ficando. vermelho. Fica aí verdinho, garoto. Vai lá. Vai, seja educado. Ô, por favor, me obedeça aí. É. Respeita a gente, pô. Ó, ficou verde. Ficou, vamos ver. Ele quer um grito, esse Mas eu negócio. também não estou ouvindo nada, daqui a pouco eu olho para ele de novo, né? Deixa ele aqui. Ó, DVD e CD. Vai dançar na área, entre um Japão e outro, entre um Milão e outro. Entre uma viagem, entre uma linha vermelha e outra. Lá vem ela. Vandinha, Bonita como é que essa é capa, isso? Tá né? lindo, Adorei tá essa lindo. capa, Você assim. gravou naquele espaço lá bonitão? No Espaço Tom Jobim, eu convidei o Otávio Miller, ator que é meu sobrinho, para dirigir. Aí ele entrou naquele espaço e falou assim, nada disso, quero mudar tudo, esse palco não é ali, tá errado isso. Tiramos tudo daquele espaço, tudo, pra você imaginar. Ele tirou tudo e botou o palco do outro lado. Onde a entrada do Espaço Tom Jobim, quando você entra, que tem aquelas portas lindas em arco, ele botou isso de fundo. Montamos o palco do outro lado, claro, com autorização do Paulinho Jobim, tal loucura tinha que ser autorizado, porque foi uma mão de obra inacreditável. E a Adriana, a mulher dele, pendurou essas milhares de luzezinhas, eu não sei quantas luzezinhas, o céu ficou forrado de luzes. Catamos todos os quilinhos que tinham na família para forrar o palco, então o palco ficou todo de quilinhos, ficou realmente um ambiente muito lindo. Foi assim, uma noite especial e gravamos tudo num dia só. Ensaiamos, gravamos tudo num dia só. Um show, né, na verdade, gravado. Que tem a participação de Marcos Valle, meu amor. Só amores, só os amores. Só os amores. O único amor que não está aí, que é o Menescal, que estava, por acaso, estava recebendo o Grammy Latino em Las Vegas. Então, está desculpadíssimo e perdoadíssimo De não estar aqui. de não estar no meu Nós tem DVD. Dori Caymmi, Carlos Lira, João Donato, Marcos Valle, Jane. Não, aí é o seguinte, a Regina Oreiro, minha produtora, que é maluca, virou para mim e falou assim, escuta, qual é a cantora que você ama, assim, que você gostaria que tivesse no seu DVD? Aí eu, maluca, disse Diana Krall, meu amor. Por que não Diana Krall? Aí, claro, fomos consultar, a Diana Krall pediu só $100 mil, entendeu, para fazer. Aí ficou completamente inviável, meu sonho. Só 100 mil. Aí né, caí Matheus? para Jane Monheit, que é a segunda do meu ranking de cantoras que eu amaria fazer. Entramos em contato com ela e ela foi assim, ela falou, eu quero ir, eu amo o Brasil, eu quero ir para o Rio, vamos fazer. Aí contratamos Dori Caymmi para fazer os arranjos e gravamos 3 faixas com ela no estúdio. Ela não participa do show,
porque ela não ia poder estar também na data que a gente tinha livres no Espaço São Jobim, então nós gravamos dentro do estúdio com ela. E foi assim uma maravilha, porque ela é uma cantora inacreditável, né? Então eu me sinto honradíssima dela estar aí. Ela mandou um texto bonitinho, escrito à mão por ela, bonitinho. Bonitinha, então, foi toda bonitinha. Então tem João Donato, e não custou Carlos 100 mil dólares. Não custou, não vou contar quanto ela cobrou, porque ficaria... É deselegante, ficaria mas totalmente não bossa foi. nova ela canta? Até porque a gente pretende Também. fazer um prossiga. Ela também canta bossa nova? Ela cantou assim, em Com você? português, inclusive. Ah, em português, em português. Cantamos Caminhos Cruzados, que é uma música do Tom. Eu liguei para ela e falei assim, eu e Dori estamos pensando numa música do Tom aqui, muito antiga, que se você gostar, ela virou e falou assim, qual seria? Eu falei assim, seria Caminhos Cruzados? Ela falou assim, não acredito que você está falando isso comigo, é a música que eu quero cantar, e eu sei cantar em português. Eu falei, então, é ela, então vamos lá. Foi assim, essa Tem coisa que tem que ser. Tem que respeitar, né? Tem que Porque não dá nem respeitar. para discutir. O caminho já cruzou antes do caminho cruzado ser gravado. É um caminho. são os caminhos. É um É um caminho. caminho. Nós permanecemos no mesmo assunto. É um caminho, pois é. Muito Então, bom. e aí finalmente está saindo agora, quarta-feira, dia 26, estou lançando aqui no Teatro Net, com participação de Carlos Lira. E eu tenho uma convidada que vai fazer uma participação comigo, porque esse programa, o DVD, foi gravado pelo Canal Brasil e pela Biscoito Fino. E o Canal Brasil apresenta o DVD na íntegra num projeto que eles chamam de faixa musical. E quem faz a cabeça, a apresentação, é a Roberta Sá. E quando eu fui fazer a entrevista com ela, ela falou para mim, você sabia, todos os lugares que eu vou me perguntam se eu sou sua filha? Eu falei, mentira, Roberta. Ela falou, todos, acabei de voltar da Alemanha, chegou um jornalista me perguntou se eu era sua filha. Eu falei assim, então vamos explorar essa coisa, né? E convidei ela para fazer uma participação. Então Essa quase maternidade. Essa maternidade, vai saber. Eu não sei, não perguntei ainda para Sandra Sá, mas pode ser que de repente a gente junte uma família, Luiz Carlos Salles, porque tem muitos Sá, né? Luiz Sá, Tem Sá, que no fundo eu acho que tudo... A minha família vem de Mendiçá, Estácio de Sá e Salvador Torresal, os fundadores da cidade do Rio de Janeiro. A minha família vem daí, meu Sá. Ela é de Natal, ela disse que a dela não é, mas eu acho que é assim, porque é tudo a mesma... É tudo português que veio para cá naquela época e se meteu por aqui tudo e fez essas graças. E ela é tão musical que... Não estou dizendo que é porque parece comigo que é musical. Ih, agora ficou esquisito. Somos musicais, somos tá bom? musicais. Pronto. Ficou nada esquisito. Não, né? A gente devia ter copiado uma faixa do DVD, né? Pra mostrar, não copiamos. Poxa, que pena, né? Que pena. Mas aí você faz, depois a gente faz outro. Também Né? tem isso, a gente tem essa liberdade. Você me liga, eu venho, volto. Tá certo. Será que ele vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Violão, está bem? Está se sentindo bem? A gente pode pedir o Dr. Neif para dar uma força para você. Eu pediria aos músicos. Cadê os músicos? Os músicos, me desculpem, tá? Não tá muito afinado, não, mas é. Quando eu vou cantar, você não deixa. E sempre vem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você tão bonito, mas toda beleza também pode se acabar. Se você disser que desafio, amor, saiba que isso é em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar o meu comportamento diante
tarde musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural, que você não sabe e nem sequer pressente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Você poderá falar assim do meu amor, que esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. Que no peito do desafinado também bate um coração. Mas é que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. É que no peito do desafinado também bate um coração. Outro intervalo, a gente volta já já. Vamos explorar um pouquinho mais a banda Sá. Sem Censura, o programa da TV Brasil. No ar, antes de mergulhar, tem uma pergunta do Dr. Neif, que é a seguinte: diante de tantas vidências, qual a experiência diante da morte que mais lhe marcou? Eu acho que a que mais me marcou foi quando eu ainda era estudante de medicina, que nós tivemos uma parada cardiorrespiratória e eu atendi sozinho. O médico tinha ido ver um outro doente bastante grave e eu tive que tomar uma decisão ali imediata. Nós fizemos uma desfibrilação, um choque no peito do paciente, seu Rodolfo, lembro-me até hoje, e para minha grande alegria e grande satisfação ele retornou e 3 meses depois foi a minha formatura no Cine Teatro Central, que você tão bem conhece, me abraçar. Olha que bom, hein? Que barato. Que bom. Uma bela história. Não é? Aliás, quando a Wanda estava cantando, depois que ela cantou Desafinado, o Dr. Ney falou uma coisa que descontrai bastante. Como é que é que... todas as vezes que eu ouço Desafinado, eu imagino um coração com uma arritmia, possivelmente com fibrilação atrial, e fico preocupado, porque é uma arritmia que pode levar a trombos e embolias. Então... Não, é só desafinado, eu sou uma pessoa desafinada. Vamos pensar assim. Bom, Casco Vazio de Ser Humano é o livro do Dr. Neif Muse. São crônicas sobre experiência, que contam a experiência dele em diferentes situações de morte. O Ricardo Gonzalez escreveu Nem a Morte Nos Separa, contando a história dele com o filho Rafael, de 21 anos. Mas temos uma filhinha nova. Pois é, Lira, o mesmo destino que me tirou o Rafa há 6 meses atrás, trouxe a Maria Luísa. 6 meses? 6 meses. Ela me ressuscitou um pouco, né? Com certeza. Você precisa estar firme e forte para cuidar dela. Ela é arisca, não posso fraquejar, não. Não pode fraquejar, isso mesmo. Mas podemos viajar. Podemos. Eu não tenho livro, mas eu tenho uns textos sobre música. Quem se interessar pode falar a página? Pode. Pode falar. www.meunomerafaelfonseca.org. Tem lá texto sobre sinfonias de Beethoven, concertos, quem for ouvir pode ler antes, que dá uma... que legal, isso é ótimo, porque só essa história que você contou
Napoleão. Então e tal, já fiquei interessado. Não é? Porque a gente conhecendo uma história, o mundo é movido, a vida é movida por histórias. E o Alexander Ferreira manda uma sugestão para você conhecer a companhia, acho que é Minas, de Ribeirão Preto, que é um projeto que visa formar e difundir a música erudita no interior de São Paulo, que ele acha muito bonito. Vou te dar depois o recado para você pesquisar. E o livro da Tatiana Fadel Rian é Uma Viagem em um Bloco de Notas. Editora? Editora Imprensa Livre, com lançamento no Rio agora, dia 30, na Livraria Argumento, do Leblon. E no dia 2 de dezembro estarei na Cultura em São Paulo. E se Deus quiser, ainda vou caminhar bastante com esse livro aí para poder estar compartilhando experiências e mexendo com a vida das pessoas. E já foi na Feira de Porto Alegre? Sim, autografei na Feira de Porto Alegre, já lancei em Porto Alegre. Já lancei em Porto Alegre, claro. Vai dançar, tá na área? Então, dia 26, agora o lançamento no Teatro Net, né, nesse show Venham, às 9 horas da noite. E aí vou prosseguir, dia 7 de dezembro, estou cantando no Festival de Jazz de Ouro Preto, com os cariocas, estou muito feliz com isso. E em São Paulo vai ser 29 e 30 no Sesc Vila Mariana, lançamento do CD e DVD. Muito bem, pega esse violão e vê se ele funciona, se ele quer. A Cristina só tem 30, vai dar um acorde e meio. Uau. Obrigada por terem vindo, super valeu, obrigada a vocês por estarem nos assistindo, boa tarde, boa noite, até amanhã se Deus quiser. Não, até segunda se Deus quiser, valeu.